cair. Eu sempre peço para Deus, confirma assim, todo pregador. Se o pregador não faz isso, ele está cheio dele próprio. Todo pregador tem insegurança, medo, dor de barriga, preocupação em entregar aquilo que é da carne, aquilo que não é Deus. Falar Deus falou e Deus não falou é muito sério. Eu não quero esse preço, esse peso. Então eu fico pedindo confirmação. Eu acho que isso é normal, é o mínimo. E essa semana eu penso assim que existem alguns ministérios na pregação. E um dos ministérios da pregação é o pastoral. Tem a pregação que é o pregador itinerante, que é aquele que atrai multidões, que prega bonito, que dança no altar, parece é uma bênção, eu gosto também. Tem aquele ministério profético, aquele que atrai multidão, e aí ele dá umas 3 palavras, ele entrega profecia o culto inteiro. Tudo é do céu, tudo é do Senhor. Existe aquele que se aventura a trazer charlatanismo, trazer da carne dele. Existe, a Bíblia diz que isso acontecia na época de Cristo, não vai acontecer hoje, irmãos. Mas um dia Elias, falando com Deus, ele falou: só sobrou eu, não sobrou mais ninguém. Jezabel matou todo mundo, os outros fugiram, e Deus falou: não, você está enganado, ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu creio que ainda há homem de Deus na terra, ainda há pastores que pregam a palavra, ainda há profetas que profetizam do céu, ainda há a manifestação de Deus, e Deus usa você, usa pessoas para fazer a obra. E eu, vendo a pastora ministrar aqui, eu falei: Senhor, obrigado. A pastora ministrando que as cascas precisam cair. E a mensagem, não foi nem eu que dei esse título apareceu aqui: a igreja sem máscaras. Porque eu vivi algo esta semana, e é interessante que eu estava falando sobre o ministério pastoral. Obrigado. O ministério pastoral é um pouco diferente. Não é igual o pregador itinerante. O pregador itinerante, ele é um poeta da palavra. Já o ministério pastoral, não. O ministério pastoral, o pastor, ele traz mensagens de cura, libertação, transformação, exortação. Então Deus faz o pastor viver aquilo que ele está pregando, ele identificar o que a igreja está vivendo, para ele ajudar, ele vir com o remédio certo. Não é assim? O pastor, ele não tinha que ter conhecimento das ovelhas ali, e identificar qual ovelha que estava doente, enferma, qual ovelha que estava com problemas, e ali ele trazer para aquela ovelha exatamente aquilo que ela precisava. Esse é o ministério pastoral. Então a pregação pastoral é difícil ser um pastor voando, um pastor, né? Eu sou um pouquinho pesado para voar, né? Mas é muito bom o que Deus tem feito. É muito bom o que Deus tem feito aqui na igreja. Atos capítulo 5. Locutor, cadê o sonoplasta? Atos capítulo 5, do 1 ao 11. O Lucas vai estar lendo para nós. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés do apóstolo. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e vai dar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus.
Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta. Levaram-a e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Amém. Todos conhecem essa passagem bíblica em Atos 1, dos estudantes de escola dominical. Essa semana eu vi uma menina, antes de entrar propriamente nessa palavra, me lembrei agora, essa semana eu vendo aí os podcasts, pastores pregando, debates, eu gosto muito dessas coisas. Estava vendo ali um teólogo, um corte que eles falam, né? Eu vi um pastor trazendo numa sala de teologia uma colocação bem interessante, falando sobre o casal Adão e Eva. E ali, o sacerdote, quem que era daquela família? Adão. Amém? Aí ele estava falando assim que Adão, quando Eva cometeu aquele erro, aquele pecado, vocês observam que a maldição não veio após ela pecar? Não aconteceu nada. Quando ela pecou, quando ela comeu do fruto, quando ela desobedeceu, não aconteceu nada. E aí ele estava trazendo uma aula naquela sala, e ele dizia assim: só que quando Adão chega, o sacerdote, que é responsável pela sua família, sua casa, Adão identifica o problema. Ele, em vez de trazer a solução do problema, que é a função do sacerdote, que é a função do esposo, é a função do líder, o que ele faz? Ele acaba sendo conivente. Nós vimos aqui um casal, lemos agora sobre um casal conivente no mesmo erro. E aí ele traz um pouco mais sobre essa revelação em sala de aula ali, e ele fala assim: por que, irmãos? A Bíblia diz assim que o primeiro Adão falhou. E ela exemplifica agora como Cristo, como o segundo Adão. Quem já viu isso na Bíblia? Exemplificando Cristo como o segundo Adão. Aí Paulo fala assim: por um Adão entrou o pecado no mundo, e pelo outro Adão, simbolizado, esse nome Adão, em Cristo, saiu o pecado, foi tirado o pecado do mundo. E aí ele fala assim na aula de teologia: era para ter ficado no primeiro Adão, era para ele ter chegado ali diante da mulher, e a mulher falou para ele: olha, pequei, cometi um erro, comi o fruto. Naquele momento ele identifica o erro da mulher, era para ele falar assim: então vamos esperar o Senhor na virada do dia, às 18 horas, ele está aqui todo dia. Aí a gente conversa com ele, vê como é que a gente resolve isso. Aí esse professor de teologia, ele estava falando assim: se Adão fizesse isso, que era a responsabilidade dele, era o chamado dele como o sacerdote da sua casa, ele ia chegar diante de Deus, Deus ia falar assim: olha, ele ia falar: Senhor, olha, aconteceu um problema aqui, o Senhor falou para nós não comermos o fruto, para nós não desobedecermos, mas a minha mulher, a mulher que tu me deste, ela comeu, e o que eu faço agora para resolver esse problema? Aí o Senhor ia falar: morre por ela, entrega a sua vida por ela.
Sabe o que ia acontecer? Ele ia entregar a vida, terceiro dia ele ia ressuscitar, e tudo tinha mudado na história. Vocês entenderam? Quando eu vi falando aqui da conivência desse casal, eu acabei lembrando, mas não é sobre isso que eu vou pregar. Como eu disse para os irmãos, toda vez que eu sou chamado a trazer uma mensagem para a igreja, o Senhor me revela, ou eu percebo, alguma coisa acontece no meu ministério pastoral, para que eu venha trazer um elixir, um remédio, um antídoto. E aí eu estava, essa semana, uma semana turbulenta, de muitos desafios. Eu tenho entendido que não tem mais tempo de brincar, de ser crente. Eu tenho entendido que, irmão, acabou. Jesus está vindo, já começou, os fins do tempo já está acontecendo. Satanás o anticristo já está na terra. Eu não tenho dúvida disso, os sinais estão aí. As guerras, você acha que Deus vai deixar continuar esse massacre que está havendo em certos países? Você acha que Deus vai deixar perdurar por muito tempo isso? Não. Deus vai dar um basta nisso logo. A injustiça está demais, a podridão está demais. Deus vai dar um basta, como fez em outros tempos. Deus não aguentou quando ele chegou a Bíblia diz que na época de Noé estava tudo ali, tudo, né? Estavam vivendo a vida. Deus olhou, subia aquele cheiro mau da terra, cheiro do pecado. Deus interviu. A Bíblia diz que Deus agora começa tudo de novo. Quando Deus olha para Sodoma e Gomorra e vê aquela podridão, vida sendo destruída, crianças sendo criadas no meio daquelas orgias, no meio daqueles ensinamentos do diabo, o Senhor veio e interviu. Você acha que Deus não vai intervir agora? Ele vai intervir já. Então Deus, irmãos, tem me falado forte ao meu coração, tem me trazido um novo tempo. Por isso que eu falo, irmão, não adianta você estar em igreja grande, igreja de holofote, igreja famosa ou não famosa. Não, o melhor período da minha vida foi aqui. 40 anos de crente, 2 anos de MAP. Foi o momento que eu mais cresci na minha vida. Agora por quê? Por causa do pastor Danilo? Foi por causa da Rafa, que prega, que só uma bênção? Foi por causa da Pati, inteligente de Bíblia? Por quê? Você cresce, irmão, quando você busca, como nós cantamos, quando você ora, quando você louva. Eu cheguei aqui num período da minha vida que não dá mais para brincar de ser crente. Então eu cheguei aqui, independente se tem 3, se tem 5, se tem 1000, se tem um cantor famoso, se tem um pregador famoso. Não, eu quero prestar o meu culto. Eu quero orar para que ele se revele. Eu quero louvar para que ele se revele. Eu quero buscar para que ele se revele. Não tem outra opção. Então eu tenho vivido isso, e eu vivi uma experiência, e eu falo, Senhor, quando eu vivo essa experiência, na semana que eu vou pregar, é o Senhor cuidando da tua igreja. Não é possível, não tem outra resposta. Deus me dá experiências extraordinárias na semana que eu vou pregar para vocês. Sabe o que é isso? Vocês entendem o que é isso? Nós estamos em quantas pessoas aqui? 25? 20? Essas 20 pessoas Deus ama tanto, que ele, olha o tanto de problema que Deus está tendo guerra agora no mundo inteiro. Você consegue imaginar que tem gente morrendo lá, soldado e filho de judeu, e essa mãe está ajoelhada gritando, Elohim, Shaddai, socorro, meu filho morreu. Deus está ouvindo aquele povo, que é o povo dele, que ele ama, clamando a perca de filhos, famílias, vilarejos sendo destruídos, porque algum problema na guerra acaba se respingando em Israel. Por mais que eu ore todo dia, você ore todo dia, Senhor, coloca a tua blindagem e protege Israel. Nós vemos o sofrimento.
sem contar as famílias iranianas que são cristãs, e outros países que estão em guerra. Aí Deus olha para 20 pessoas aqui, pessoas difíceis, e aí Deus fala assim: dá uma experiência para o meu servo, porque eu quero trazer isso para a igreja. Deus para e se preocupa em trazer algo para você, irmão. Isso é amor puro de Deus para a sua vida. Quem mais se preocuparia com você, não dá para comparar grandezas, mas uma pessoa que sendo um pouquinho maior em estatura? Você chega no médico, você precisa de ajuda, e o médico diz que faz aquilo porque ele ama a profissão por amor, aquela profissão não é por dinheiro, mas você chega lá, ela nem olha na sua cara. Eu acho legal, tem um podcast que a pessoa imita a médica, imita muito bem, ela nem olha na sua cara, o médico nem olha na sua cara, ninguém te dá importância nenhuma, irmão. Quando não, o incrível que pareça, qual o amor que a gente mais fala, o amor mais forte que existe na terra, não é o amor de mãe? Quantos a gente vê que foram abandonados pela mãe? Mas o Senhor fala assim: ó, mesmo que a tua mãe um dia te abandonar, eu não vou te abandonar. Então o que acontece? Eu vejo Deus amando a igreja, Deus cuidando da igreja, e não tem uma outra resposta. Por que Deus está fazendo isso? A resposta está em Efésios capítulo 5. Lê para mim, por favor, locutor da igreja, com a voz poderosa que Deus te deu. 5:27. Só o texto, só 27. Pode ler. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Por isso que Deus tem cuidado de você, por isso que Deus tem nos confrontado, por isso que Deus tem feito poda como fez o ano passado, por isso que Deus tem trazido tantas palavras de ensinamento para nós, por isso que Deus tem me incomodado tanto a deixar as coisas desse mundo e me posicionar somente na oração, no louvor e na busca, porque Ele quer levar uma igreja para o céu. E Ele está com pressa, vai ser logo. Ele está chegando. E essa igreja precisa subir como? Aqui. Precisa se apresentar como? Gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele está fazendo isso com você, igreja. Ele está curando você. Ele está tratando você. Por isso que sabe o que acontece? Por isso que muitas vezes você ora, e não acontece. Ele está cuidando, está preparando. Aleluia! Se for perguntar para os pais aqui, eu sei que todos os pais aqui educaram muito bem os seus filhos, até por causa dos nossos princípios cristãos. Mas se perguntar para os pais aqui, a começar desse pai aqui, aonde você errou mais? Foi aonde eu não disse não, foi aonde eu disse sim. E Deus às vezes diz os nãos para nós. Às vezes a palavra não vem do jeito que nós queríamos. Às vezes a revelação não desce na hora, porque Ele está te preparando para ser a igreja santa, gloriosa, imaculada, para entrar no céu, não ter ruga, não ter mancha, ser irrepreensível. É só essa igreja que vai subir. Não vai subir outra igreja. As pessoas às vezes, entrando no texto de Ananias e Safira agora, eu sei que vocês conhecem muito bem isso. O texto fala de dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. O povo confunde muito a questão da oferta, a questão do dízimo, a questão da entrega no altar, a questão de trazer aos pés dos apóstolos, a questão de dar o seu tudo. Quando acontece isso com Ananias e Safira, não dá muito para entender. Eu fico meio assim, eu falo: Senhor, o que aconteceu com esse casal?
Sabe por quê? Vamos para o quadro da revelação. Ananias e Safira, diferente daqueles soldados romanos que estavam lá disputando da sorte, aquela túnica, aquela capa de Jesus, que era um tecido de valor, sem costura, ignorantes, o sangue de Cristo derramando atrás deles naquele madeiro, naquela cruz, o sangue precioso de Jesus, e eles ali preocupados com a capa. Essa não dá para dividir, essa não dá para repartir, vamos tirar sorte. Ignorância, como Jesus na cruz mesmo fala, eles não sabem o que fazem. Mas o quadro aqui é outro. Ananias e Safira não era o caso desse soldado. Ananias e Safira era ministrado sobre valores como você é ministrado. Ananias e Safira era ministrado pelos apóstolos. Irmão, você imagina a igreja no começo, a igreja primitiva. Se tem uns camaradas que tá meio duro hoje, meio frio, às vezes a gente até entende, né? Até por conta da oração que a pastora fez aqui, muitas coisas acontecem dentro da igreja hoje. Mas lá no começo, homens que foram ministrados pelo próprio Cristo estão pregando para você. Você aos pés dos apóstolos, Paulo, Pedro, João, Lucas, ministrando para você. Ananias e Safira estavam vivendo esse momento da igreja, o momento que o céu se abriu, o poder desceu, milhares se convertiam, Jesus tinha ressuscitado, os olhos ali havia testemunhas vivas, eu vi ele ressuscitado. Pregador, imagina que os pregadores iam chegar convidados para pregar na igreja, na cidade vizinha, chegava lá e falava assim: olha, irmãos, tal ano, tal dia, Jesus havia sido ressuscitado e tomou café na minha casa. Estou aqui parafraseando, mas eles contavam testemunhos no altar. Eu vi, eu toquei, eu fui ministrado. Eles viveram esse momento. Mas o que acontece com o crente quando fala de valores? Quando fala do crente interior? Porque se Ananias e Safira estavam preparando ali a oferta para levar, eles estavam no culto, o dia que foi lançado o desafio. Eles frequentavam o culto. Mas o que aconteceu? Que eles decidem em último minuto falar assim: olha, vamos dar um jeito aqui de ganância, avareza. Mas o problema não era esse não, irmãos. O problema era maior que esse. O problema era outro. O problema aqui era caráter. Eles não foram condenados por não dar. Pedro falou assim: vocês não tinham tudo? Não era sua a idade? A propriedade não era tua? Por que você não ficou com ela toda? Mas não mentisse para o Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de um crente dissimulado, um crente que, como essa espiga, está envolvido por cascas. A questão não era o valor do dinheiro, irmãos, aonde estava o coração deles. Como existe na terra hoje muitos que o coração está no dinheiro. A Bíblia diz: onde está teu tesouro, ali está teu dinheiro. Não se preocupa não, mãe, não se preocupa não, pai, porque às vezes o tesouro não é dinheiro, às vezes o tesouro é teu filhinho, bibelô querido, que você idolatra. Às vezes o dinheiro é seu marido, sua namorada. Cuidado, hein? Aleluia. Às vezes o dinheiro são outras coisas. Às vezes o dinheiro não, às vezes o tesouro não é sempre o dinheiro. E a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração.
Deixa eu contar um testemunho para vocês rápido, que eu vivi essa semana, mas eu não vivi por causa de mim, eu vivi por causa de vocês. Irmão, eu com 40 anos de crente, 54 anos, já vou fazer agora, quase na casa dos 60, hein? Rapaz, quando eu chegar a 60 eu vou estar bonitão, vou estar sem essa barriga aqui, cabelo um pouquinho, a coisa grisalha, hein, Jean? Vou estar, aí eu vou usar umas roupas iguais a sua aí, para eu ficar jovem. Eu sei que com tudo isso, toda essa experiência que eu tenho, irmãos, olha, eu já vivi muita coisa, já congreguei, eu não fui de congregar em muitas igrejas, porque eu só faço o que Deus manda. Então, numa última igreja que eu congreguei, eu fiquei 20 anos lá. Então, desses 40, metade eu fiquei num lugar. A outra metade, acho que 10 fiquei numa outra que eu me converti. Mas aí o que acontece, irmãos? Eu tenho uma história que aconteceu comigo essa semana, eu quero trazer para a palavra hoje, por isso que eu escolhi o livro, o texto do Ananias e Safira. Eu, quando estava no último ministério que eu congreguei, eu era vice-presidente de lá, cofundador do ministério, como os irmãos falam. Nos surpreendeu, porque nós começamos praticamente sem nada, mas Deus tinha um plano, um chamado, eu tinha certeza disso. Tanto que Deus me deu uma ordem de seguir com o pastor que seria o pastor presidente e ajudá-lo. Eu não sabia no que eu podia ajudá-lo, mas eu não questiono a Deus, eu obedeço, não importa, Deus mandou, eu vou. E eu fui, e ali era muito difícil, eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, só que dentre essas dúvidas, esses questionamentos, esses medos, tinha uma certeza, eu sabia que era um plano de Deus, que a obra era do Senhor, que a igreja, irmão, é a noiva de Cristo, ponto. E quem tem noiva, cuida da sua noiva. Se você não cuida muito bem, Jesus cuida maravilhosamente bem. Ele entregou a sua vida por ela. Então o que acontece? Quando eu fui congregar nesse ministério, fui para lá, ministério pastoral ali, eu era o vice-presidente, pastor da igreja. Algumas pessoas se afeiçoaram demais a mim, a maioria era o presidente, era meio que dividido, mas a gente era um corpo, tudo em comum, estava ali para adorar, para servir ao Senhor, ganhar almas. Uma questão que eu sempre me incomodou é que já naquela época havia uma migração muito de crente. Quando uma alma era salva, como uma pessoa que veio do mundo era salva, era uma festa, era uma alegria, meu coração saltava. Mas eu via, não que eu não gostava que vinham as pessoas e queria, se as pessoas vieram porque elas viram seriedade, é porque elas gostaram do ministério e ficaram conosco. Mas não é o alvo da igreja, o objetivo da igreja, crescer com migração de crente. O objetivo da igreja é que essas ovelhas venham gerar ovelhas, é que nós venhamos ganhar almas, porque o mundo está morrendo. Enquanto o camarada sai da Madureira, vem para a MAP, da MAP sai, vai para a Batista, vai para a CCN, né? Enquanto nós ficamos passeando entre igreja, o mundo está se matando, e Satanás está fazendo a farra. Então eu sempre tive essa percepção e me incomoda. E me incomoda, eu sei que tem tempo determinado, eu sei que às vezes tem povo que está aqui e Deus vai te levar, não tem problema nenhum. Mas no plano dele, irmão, não é na tua vontade, na tua vaidade, é na vontade dele, senão dá errado, dá ruim. E aí o que acontece? Começou a migrar alguns crentes, e os crentes sempre tinham um pastor que pisou na bola, né? Sempre tinha uma bananinha que deixou ele de lado. Eles nunca viam dizendo assim, olha, Jesus me abandonou naquele lugar. Não, era sempre alguém, terreno, era sempre um problema com o homem, ou um problema com o ministério. Às vezes porque a cadeira ficava torta, ele encostava na cadeira. Tem aquele tão chato, que até a posição das cadeiras eles reclamam. Entende? Então a gente ouvia de tudo, mas eu não ouvi nem um dia. Jesus me decepcionou, por isso eu estou vindo para cá para ver se esse Jesus está aqui. Não me decepciona, não, isso eu nunca ouvi.
Eu ouvia que eles saíram por causa deles próprios, da vaidade deles próprios, porque não estão mais satisfeitos, só pede dinheiro. O outro falava assim: o pastor virou estrela, crente com inveja do pastor. A verdade é essa. O pastor comprou um carrão, saía da igreja, irmão. Tem muito isso, são 40 anos de caminhada na igreja. O outro falava assim: não, aquela igreja lá, o pastor põe, o menino está em pecado no altar. Ou seja, ele não cuida da vida dele, mas ele quer cuidar da ovelha do pastor. Pastor, a igreja de porta larga. Antes o menino no altar na igreja, que no mundo, irmão, nas drogas, na promiscuidade do funk, no carnaval. Você pensa que o Brasil é simples? Solta aí, solta um menino jovem aí da igreja, uma semana no mundo para você ver o que acontece. O diabo acaba com ele e arrasta mais uns 10 da igreja que é amigo dele. Nós temos que cuidar mesmo, segurar mesmo, é no altar mesmo, é na presença de Deus, jogando a responsabilidade, falando para ele: ó, vem, você vai pregar. É isso mesmo. E aí o que acontece, meus irmãos? Eu estava nesse ministério e tive algumas experiências lá. Até que chegou uma família, um irmão simples, humilde, irmãozinho de boa mesmo, sabe? Muito humilde, carrinho simples e tal. E o irmão disposto, o irmão que se posicionava ali para trabalhar. E eu me afeiçoei. Gostei, meu irmão? Gosto. Quando o camarada é pai é marido de uma mulher só, o camarada cuida dos filhos, que eu vejo que os filhos não tem medo dele. Os filhos são afeiçoados a ele. Quando eu vejo que o cara tem uma família constituída, quando eu vejo que o camarada é trabalhador, o cara sai de manhã, chega de noite, tá? Por mais que tenha dificuldade, que nós estamos no Brasil, eu comecei a admirar esse irmão, comecei a dar espaço na minha vida, no meu tempo, para esse irmão. Até que um dia esse irmão ganhou meu coração de vez. Porque esse irmão, ele trabalhava com serralheria de ferro, e eu trabalho com vidros e tal. Na primeira fase da igreja, irmão, a hora voou. Nós já estamos terminando o testemunho rapidinho, tá? Na primeira fase da igreja, eu construí a igreja quase com as mãos próprias. Eu chamava o povo lá, fazia vídeo. Eu ganhei a obra no Ponto Parar, eu dei uma de Neemias lá. E nós construímos. 60 dias fizemos a igreja, fiquei 60 dias sem trabalhar. E engordei, porque a irmã mandava uns marmitex, eu acho que ela pensava que a gente era uns touro que estava ali, né? E aí o que acontece, irmãos? Fizemos a igreja, ficou linda, fizemos o melhor que podíamos. Na segunda fase eu já não participei tanto, eu fiz o projeto de uma galeria. Só que eu fiz o projeto como sonho, entende? Porque sonhar, a Paty mesmo me ensinou, pequeno ou grande é o mesmo valor, né, Paty? É o mesmo trabalho, né? Então eu sonhei, eu fiz ali uma galeria. Quando o pastor Luciano viu aquela galeria, aquele desenho, falou: vamos fazer. Eu falei: pastor, você está doido? Sabe quanto custa esses ferros aí para fazer essa galeria? A gente não tem condição. Não, vamos fazer, porque é mais de fé. E aí começamos a chamar os irmãos, não sei o que lá, e começamos a comprar material. Daqui a pouco esse irmão começou a trabalhar lá, como ele era serralheiro, ele assumiu o trabalho, e ele ficou ali até terminar. Não cobrou. No começo eu não sabia se ele estava recebendo alguma coisa, porque eu não me envolvia muito com as finanças da igreja. Eu deixava mais na mão do tesoureiro, pastor. Eu não queria nem saber quanto entrou, quanto saiu, não tinha salário. Eu queria só que a igreja crescesse. E se ele estivesse recebendo, eu achava justo. Está trabalhando. Mas depois eu descobri que ele não cobrou nada, foi voluntário. E eu me senti mais grato ainda desse irmão. Eu falei: eu vou ajudar esse irmão na medida do possível, que eu puder fazer. E eu fiquei muito amigo desse irmão. Olha só, irmãos, onde eu vou chegar. Já vou terminar. E aí, a partir daí, eu comecei a mandar alguns serviços para ele. Passou uns dias. Primeiro, logo depois que ele terminou essa obra, ele ficou nessa obra esses meses todos, porque ele estava desempregado também.
A igreja sempre ajudava com a cesta básica, alguma coisa nesse sentido, mas não monetariamente. Obrigado. O que acontece? Quando esse irmão ficou esse tempo todo na igreja, ele estava desempregado, as finanças foram entrando em colapso. E um dia ele me ligou na minha empresa, porque como eu era o vice-presidente, ele achou que eu tinha autonomia para isso. Ele ligou para mim e falou assim: pastor, será que o pastor consegue que a igreja me empreste 3 mil reais? Vou falar valores aqui, irmão, mas amém? Só para os irmãos, não existe nenhuma vaidade, nenhuma soberba, nada disso. Ele precisava de 3 mil. Naquela época era um bom dinheiro. Corrigido hoje, acho que uns 5 mil, né? Só que eu não tinha autonomia de falar para a igreja: ó, libera 5 mil, libera 3 mil. Eu não tinha essa autonomia. Eu falei: irmão, espera um pouquinho, já eu te ligo. Aí eu liguei para o tesoureiro da igreja. Falei: Luciano, é o seguinte, como é que está o caixa da igreja? Aí o Luciano falou para mim assim: pastor Brito, nós estamos no vermelho, ainda não deu para completar o dinheiro do aluguel e tal. Aí eu falei: ó, nós estamos com um problema para resolver. O irmão Ronald, queria falar o nome. Esse irmão, ele precisou, está precisando de 3 mil, e ele queria que a igreja emprestasse para ele. Você sabe, eu falando por telefone com o tesoureiro, você sabe que é dever nosso não prestar, é dever nosso dar esse dinheiro para ele. Se nós pudéssemos dar mais do que esse valor, porque ele tem esse mérito, ele nos ajudou. Se ele fosse cobrar para fazer aquele serviço, ia ficar mais de 30 mil. Então eu acho justo. O Luciano falou: é verdade, pastor Brito. Eu falei para ele assim: ó, Luciano, nós vamos resolver da seguinte forma: eu tenho um dinheiro aqui que está separado com as contas da empresa, eu tenho esses 3 mil. Eu vou fazer assim, eu vou entregar esses 3 mil para ele, e a igreja fica de sobreaviso. Caso entrar em colapso aqui do meu lado, das minhas contas, eu ligo para você me socorrer, porque eu não sei se eu vou conseguir recuperar a tempo esses 3 mil. Graças a Deus, não precisei ligar para a igreja, eu consegui resolver. E eu entreguei esse dinheiro para o irmão, e ele sabe que foi feito dessa forma, que eu peguei do meu, entreguei para ele. Aí ele ficou muito grato, ficou aquela coisa: pastor Brito, não sei como agradecer. Eu fiquei constrangido, porque eu falei: irmão, pelo amor de Deus, o irmão trabalhou na igreja e tal. E aí seguiu. Quando seguiu uns dias, eu aluguei um prédio aqui em cima. O Lucas não estava ainda comigo, né? Quando eu comecei a fazer a cobertura, eu precisei fazer uma cobertura na minha empresa, e eu chamei ele. Falei: irmão, eu preciso que você faça umas soldas para mim, serviço pequeno, você faz? Ele estava precisando fazer um serviço, ele veio. Quando ele veio, ele trabalhou um domingo, um sábado para mim, se eu não me engano. E eu falei: irmão, quanto que é? Quanto que o irmão cobrou? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não vou te cobrar, não vou te cobrar. Eu pegava 200 contos no bolso dele. Pegava um dinheiro, eu não lembro os valores. Pastor, pelo amor de Deus, não, você tem direito a isso, que é isso? Passava um tempo, eu precisava de mais um servicinho, só servicinho pequeno. Ele vinha e não queria cobrar. Eu tenho até uma mensagem no meu celular por áudio, que ele fala assim: pastor, se eu cobrasse do Senhor, seria covardia. Foi essa a palavra que ele usou. Pelo que o Senhor tem sido generoso comigo. Então, e eu falava: irmão, nessa vez, teve uma outra vez que eu precisei que ele fizesse um gabinete de pia para mim. Peguei o material, levei para ele, e ele soldou para mim, fez do jeito que eu tinha desenhado. E eu estava sem dinheiro nessa vez, eu estava passando uma dificuldade. E aí eu falei para ele também, sempre, irmão, eu perguntei o preço, quanto queria cobrar, põe valor, irmão, por favor. Ele não quis cobrar, só que dessa vez foi a única vez que eu não pus o dinheirinho no bolso dele, porque eu não tinha. E aí passou mais umas vezes, até que nós fizemos um outro negócio. Ele ligou para mim um dia e falou assim: pastor, eu estou precisando alugar uns andames, mas o meu nome está sujo. O pastor consegue alugar para mim? E eu tenho uma parceria com a empresa de andames. O que eu fiz? Eu imediatamente atendi, falei: irmão, não, pode pegar meu nome, deu o endereço, mandei entregar o andame lá. E o andame é assim, quando eles entregam, eles precisam ser renovados a cada 30 dias.
Então, quando dava 30 dias, a empresa me ligava e falava: irmão Ronaldo, irmão quer que renova mais um mês? Aí ele falava: eu quero sim, pastor. Aí ele fazia o pagamento, eu não estava pagando os andames, ele fazia. Eu só dei o nome. E aí, no segundo mês, a mesma coisa. Até que eu precisei de um serviço dele para minha empresa no prédio aqui, de urgência. Falei: irmão, preciso que você me ajude lá, que o meu pessoal não está conseguindo. E a arte é de serraneiro. E aí ele foi, e nesse dia eu falei assim: irmão, manda um valor para mim. E ele falou: pastor Brito, eu quero R$250 pelo serviço, eu vou cobrar dessa vez, pastor, porque eu estou desempregado. Eu falei: irmão, claro que o irmão tem que cobrar, é um direito que o irmão tem. E aí eu esqueci de mandar o Pix. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, aí eu dei uma mensagem no celular que eu ligo para ele: irmão Ronaldo, de novo o nome, pelo amor de Deus, esquece essa parte, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu esqueci de te pagar, manda os chave Pix aí, ou faço com a Rafa de vez em quando. E aí ele mandou a chave Pix e eu acabei pagando, tranquilo. E eu gosto muito desse irmão, amo muito esse irmão, ainda hoje. Já eu chego no final da mensagem, eu já vou fechar já. Mas eu preciso trazer esse ensinamento para vocês. E eu brigava com Deus quando eu orava por ele, porque eu olhava para a vida dele e a conta não fechava. Ele perdeu o casamento, perdeu o emprego, caiu da moto, bateu o carro. Ele estava dentro da igreja, ele ofertava quando podia, e a vida dele não deslanchava. Nós ia fazer culto na casa dele, nós orávamos, e a esposa foi embora, voltou, até que foi de vez. Eu tinha uma preocupação com os filhos dele, eles eram crianças, estavam crescendo ali. Um dos filhos, eu acho que ficou com ele, um adolescente, e a gente orando, e a vida difícil para ele. E eu falava: Senhor, por que a conta não fecha? O que está acontecendo na vida desse irmão? E aí o que acontece, irmãos? Semana passada, de novo a empresa de André me ligou. E eu falo muito por áudio, eu gosto de falar por áudio, por WhatsApp, porque documenta. Eu não gosto quando o cliente me liga, quando o fornecedor me liga, porque aí ele coloca a palavra na minha boca depois e não dá. Eu gosto de falar e documentar. E aí o que acontece? Ele me liga, eu mandei mensagem para ele: Ronaldo, a empresa ligou, renova novamente. Aí ele falou: ô pastor Brito, eu já renovei lá, já mandei, eu falei para ele que vou pagar amanhã. Eu falei: ah, tá bom, irmão, tranquilo. Só que aí, meu irmão, ele pega o celular e não desliga o áudio. Não desliga o áudio. E ele estava falando com um rapaz que não gosta de pastor. Porque quando é esse tipo de trabalho, a gente trabalha com peãozada, empresa, fábrica. E aí ele começou a falar com o cara que, sendo político, sabe quando você quer se enturmar? Sabe quando você quer ser hiena? Está no meio da carniça, comendo carniça e rindo? E aí o áudio ligado. E aí ele começou: você não gosta de pastor, né? Mudou até o jeito de falar, porque comigo é: ô pastor Brito, a paz do Senhor. O crente, irmão, com pele de cordeiro, irmão, é uma coisa que é impressionante, é lindo, fala macio. E aí ele começou assim: e aí, você não gosta de pastor? Acabei de falar: sabe esse pastor que eu estou falando aqui? Ah, cara, só me liga para pedir de graça, meu. Tudo que ele faz é de graça. Outro dia aí eu fiz um gabinete muito louco para ele. Aí é o seguinte, eu comprei R$250, quase não me pagou. Pagou 7 dias, uma semana depois, mas pagou. Aí ele falou assim: meu, chega, meu, estou desempregado, não estou fazendo nada de graça para ninguém não, meu. Aí o outro lá, acho que falou alguma coisa lá: pastor, é tudo assim mesmo. Irmão, vamos pegar agora Ananias e Safira. A questão não é o dinheiro, a questão é caráter. Entende? Aquele homem que odeia pastor é um crente empurrando ele para o inferno, porque ele vai odiar mais. Como
posso fomentar a morte de uma pessoa, a morte espiritual? Como que eu posso fomentar dando um mau testemunho? Eu estou dentro da igreja, eu confessei a minha vida ao Senhor, eu estou aqui pregando para vocês santidade. Como que eu vou não ser santo, irmãos? E aí eu comecei a olhar a vida dele, comecei a entender por que a conta não fecha. Tem tanto crente assim, tanto crente que a conta não fecha, e a gente pensa que ele é santo, mas ele está cheio de casca, e ele não quer tirar as cascas. Você fala, tira as cascas, irmão. Pastor Danilo sobe aqui e grita, tira a casca. A pastora vem aqui e grita, tira a casca. Deus me revelou hoje. Desculpa, pastor Vitor, eu preciso falar, porque Deus me revelou, a casca precisa sair, senão nós vamos morrer. Deus. Mas eu quero estar dentro da igreja e ter máscaras, enganar pessoas. A Bíblia diz assim, ó, se você quiser se sujar, suje-se mais, mas não leve ninguém com você, não mate, não destrua famílias, não destrua vidas. Só ler um texto para mim terminar, amados, não dá mais tempo. Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Às vezes as pessoas começam a ler o livro de Deuteronômio, Êxodo, Levítico, só na época da lei. Aí o cara fala, nossa, mas esse Deus aí não é brincadeira não, o chão engoliu fulano, o outro desceu fogo do céu, e a gente acha que Deus está matando inocente, a gente acha que Deus está sendo injusto, sabe? Aquela coisa, o camarada tentar culpar Deus do quê? Esses dias eu estava falando com um pastor que é meu primo, ele falou, trouxe uma revelação, Deus me deu uma revelação para me trazer para a igreja, pastor Vitor. Eu falei, qual foi a revelação? O Espírito Santo chegou em mim e falou assim, tem tanta gente chateada comigo dentro da igreja, tem tanta gente triste comigo. Sabe por que essas pessoas estavam tristes com Deus? Aí o meu primo disse que falou assim para Deus, mas por que, Senhor? Por que, Espírito Santo? Ele falou, as pessoas estão na igreja chateadas comigo. Sabe por quê? Perderam o emprego, me culparam. Bateu o carro, me culpou. Separou do marido, me culpou. Eles estão chateados comigo. Aquela criança que ele tem, ficou doente, faleceu, me culpou. Nós pintamos um quadro que nós somos inocentes e Deus é carrasco. Tudo que nós fazemos era para dar certo. E a Bíblia diz, se nós fizermos o que Ele falou para fazer, vai dar certo. A Bíblia diz, se você obedecer essas palavras, se você for íntegro, se você for repreensível, se você for um homem incorruptível, se você for um homem digno, uma mulher de respeito, uma mulher de honra, uma mulher que obedece a palavra. A Bíblia diz assim, ó, tem um texto de Jesus, fala assim, me pede o que quiseres, e vos será feito. Mas aí Deus não faz, a gente fala, Senhor, o Senhor é muito mal, estou tanto tempo sofrendo, eu sou tão bonzinho. Lê para mim, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. Confirma-se neles, e é verdadeiro o provérbio. 2 Pedro 2, verso 22. Confirma-se neles, e é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu dono, e ainda a porta lavada volta a revolver-se na lama. Continua. Tá bom. Acho que é 20, não é? Será que é 20? Vamos voltar então? Deu um chute aqui. Peraí. Deixa eu ler o que está aqui.
Amém? Deixa eu ler essa minha versão. O cão voltou ao seu vômito. Quando conhecemos a verdade, desculpa, irmãos, eu cortei uma parte do versículo aqui. Quando conhecemos a verdade e voltamos a viver de mentiras e aparência, o nosso estado torna-se pior do que o primeiro. Ananias e Safira morreram fisicamente, para que o temor de Deus preservasse a vida espiritual da igreja primitiva. Deus teve que matá-los. Deus não é mau, não, irmãos. Deus não é mau. Sabe aquelas pessoas que estavam lá no deserto e afundou a terra e foram engolidas? Se elas ficassem entre o povo, todo o povo não ia entrar na terra. Todo o povo ia morrer. Então Deus cuida da igreja. Aleluia. Vamos ler só mais um texto e finalizar, amém? Deixa eu ver. Melhor, eu quero só citar esse final aqui. É uma pergunta que eu fiz. Essa pergunta se direciona para a igreja. Você é corpo de Cristo, irmão? Quem é corpo de Cristo aqui? Só três? Quem é corpo de Cristo aqui? Quem é a igreja de Cristo aqui? Amém? Você é a noiva de Cristo? Então eu vou fazer uma pergunta para a igreja aqui para a gente finalizar. Se você é corpo, se você é a noiva de Cristo, Ele não vai abrir mão de você. Amém? Concorda comigo? Jesus não vai abrir mão da noiva dele. Ele vai vir buscar ela para o casamento. O que pode fazer que... Vocês já viram a lei do casamento do judeu? Como é que funciona? Como é que funciona, pelo menos nos livros? Como que eles falam? Eles falam assim que quando o jovem ele está pronto a casar, ele terminou os estudos dele judaicos, chegou àquela idade que ele agora é um judeu ortodoxo, e ali a próxima missão dele é casar. Então esse judeu ele vai procurar uma moça para se casar com ela. E esse rapaz, na lei judaica, ele vai na casa, ele vai com os pais dele na casa dessa moça, conhecer essa moça. Eu não vou falar detalhadamente porque não dá tempo, mas só para os irmãos entenderem. Quando ele vai lá e ele se compromete com essa moça, existem algumas leis que os dois não podem quebrar. Ele nunca mais volta. Então não tem esse negócio de dar beijo todo final de semana não, viu, casal? No caso deles, para vocês pode, descendentes pode. Mas o que eu quero dizer, na questão do judeu, eles faziam assim, fechavam o negócio do casamento. Ele ia escolher aquela moça, e a moça tinha que cumprir alguns requisitos para que ela fosse aprovada. E aí ele vai jantar na casa da moça, todo o ritual judaico. E eles vão embora. Por que eles vão embora? E um noivo não volta. Ele sai dali noivo dela. Ele vai preparar morada para ela. Ele vai preparar uma casa para ela. Por isso que tem aquela frase: quem casa, quer casa, não é assim? E ele vai preparar uma casa para ela. E ela tem algumas funções, como se manter imaculada, é a igreja. Se manter idônea, limpas. E quando os pregadores falam desse ritual judaico, eles lembram aquela passagem que Salomão desce num lugar onde as mulheres ali, elas passavam vinho, e tinha uma mulher que as vestes dela não ficava suja com a uva. Você imagina uma mulher está lá macetando vinho lá, daquele jeito que elas faziam, e a uva vai espirrar, vai sujar toda a roupa dela. Mas Salomão chegava lá disfarçado. Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Quando Salomão chegava lá, Salomão via essa moça, e ele falava, ele era um homem sábio.
E todo sábio é questionador. Ele pergunta para a Bíblia por que a Bíblia está falando aquilo. Ele quer a resposta. E aí Salomão queria uma resposta, ele não se conformava. E qual que era a resposta que ele queria? Como que ele chegava lá? E aquela moça estava com as vestes limpas. E aí os pregadores trazem aí toda uma teologia em cima disso, e eles falam assim, aí diz que ela responde, meu senhor, não é que eu não sujo as vestes, eu até sujo, mas eu corro, tem um rio aqui próximo, e a gente, logo que percebe que a veste está suja, a gente se limpa. Pegando e emendando nisso, eu tenho uma pregação, e eu estava falando com o irmão esses dias que trabalha com inox, e eu estava falando para ele falando, aí ele trabalha com inox, e eu compro dele, a gente começa a falar na língua do inox. Já ouviram essa língua? Não é aramaico nem hebraico, é inox. E aí eu falando com ele, eu falei assim, irmão, o crente ele tem que ser como o inox. Olha os doidos conversando, os outros pedreiros tudo olhando para nós, como assim? Eu falei, porque uma vez você me ensinou isso. E ele ficou olhando para mim, queria saber qual era a revelação. Eu falei, porque o inox, meu irmão, quando cola um ferrugem nele, quando você põe um prego enferrujado, quando você põe um outro metal menos precioso, esse metal vai migrar as impurezas para o inox. As impurezas vão grudar no inox. E você vai olhar o inox é bonito, brilha, né? Se você polir, fica que nem um aço cromado. Mas uma vez que ele está junto com outros ferros enferrujados, ele vai ficar enferrujado também. Ou seja, eu estava falando para ele, porque o crente, irmão, como aquela noiva, que não é que ela não suja as vestes, ela suja, mas ela lava, ela procura manter-se limpa. Como Jesus quer achar a igreja, quer encontrar a noiva. Então é a mesma coisa, eu falei para ele, o crente quando ele é um crente inox, o que acontece? O inox quando migra o ferrugem, você fala, mas está feia, ferrugem, isso não é inox coisa nenhuma. Como eu já tive clientes falando isso para mim, você me vendeu gato por leve, eu sou o britão da esquadra, que é isso? Espera aí que eu resolvo, leva um Scott Pride, passa no inox. Você vai arrancar o pecado dele, vai deixar ele novinho, brilhando. Aleluia! O crente é assim, ele é lavado e remido no sangue, e às vezes dói a limpeza que Deus faz, às vezes Deus bate duro, mas é para te salvar, meu irmão. Aleluia! Irmão, não seja um crente dissimulado. Vamos aprender. A Bíblia diz assim, a Bíblia não, isso aí é um dito de um sábio, uma frase de um sábio, mas também é Bíblia. Porque não tem sábio que tirou qualquer coisa que não seja da Bíblia. A frase diz assim, o inteligente ele aprende com os próprios erros. Ou seja, eu passei naquele lugar, quando eu era menino, tinha um lugar que eu passava, o pastor Edinho, que faleceu na Covid, né? Eu amava muito, mas o pastor Edinho, o irmão dele, nós éramos crianças, ele me esperava com um cachorrão desse tamanho, e o irmão dele ficava me dando uns tapas. O moleque afogado, pá, e o Edinho vinha para você ver, o Edinho era pequenininho, mas era afogado, ficava dando chute em mim e eu tinha que sair correndo. Quando nós era criança, depois eu cresci, eu fiquei desse tamanho, o Edinho ficou desse. Só que o Edinho era pastor, eu não podia bater nele, né? Aí mudou as coisas. Mas quando acontecia isso, sabe o que eu fazia, irmão? Eu para ir para a escola, ao invés de eu subir a rua, passar na frente da casa do Jeito, do Edinho, eu dava a volta lá para o outro lado, descia lá, subia, eu andava 1 quilômetro a mais. Mas pelo menos eu não apanhava. Porque o inteligente, ele aprende com seus erros. Passar lá de novo e apanhar de novo é ser burro. Aleluia! Quando não, eu dava um tupão e pegava. E aí o que acontece? Mas essa frase continua. E ela fala assim, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Nós estamos vendo muito crente cair. Não pensa como, sabe, a corda que fala assim, se ele caiu, o outro caiu, porque eu sou de aço, eu sou de ferro. O crente fala assim, o crente defende o próprio pecado. O crente não se humilha mais. Não seja como os tolos, não seja dissimulado, seja uma igreja imaculada. Não importa os outros valores, o maior valor para nós é Cristo. É Cristo, é subirmos para o céu,
não adianta ficarmos dentro da igreja, não adianta levarmos nossa família para a igreja e por causa do meu testemunho, meu filho ir para o inferno. Amém? Deus abençoe os irmãos. Ore por esse irmão que eu falei. Já orei, já liberei perdão. Ele precisa de ajuda. Amém? Deus abençoe, as palmas para o Senhor. Recebe a nossa